Olá a todos. Nós vamos dar continuidade ao tema Informática e Meio Ambiente. Vamos falar um pouquinho sobre legislação. E para falar sobre legislação, nós escolhemos a União Europeia porque é a área onde você tem uma legislação mais significativa com relação ao meio ambiente, a questão do lixo tecnológico que os equipamentos eletroeletrônicos fornecem, né? São os principais fornecedores. E dentro da União Europeia, nós escolhemos a Alemanha porque certamente na Alemanha é o país onde você tem a legislação mais forte, mais severa com relação à questão dos resíduos sólidos, o lixo tecnológico. Não sei se vocês se lembram, mas na aula passada o professor Henrique falou de 2 milhões de toneladas de lixo nos Estados Unidos, né? A Alemanha, sendo um país menor, ela tem também o mesmo montante, vocês estão vendo aí no slide, ela gera 2 milhões de toneladas de sucata elétrica e eletrônica por ano, né? Em termos médios isso a partir de 2003, quando esse lixo passou a ser computado. O problema maior que nós temos, né, como usuários e como profissionais de informática, é que o equipamento que a gente usa, né, ele acaba se tornando obsoleto muito rapidamente. Então, o descarte, né, o que fazer com esse lixo, torna-se um problema local, regional e mundial. E nós vamos ver que a legislação que vai ser vista agora na Alemanha, ela tenta exatamente resolver, ou pelo menos enquadrar esse problema do lixo tecnológico. Falando então da Alemanha, a Alemanha ela passou, nos anos recentes, a partir de 1996, do simples gerenciamento do descarte, do throw-away, quer dizer, jogar fora, né, para o modelo que já foi falado do ciclo integrado de produto. E buscando com isso, basicamente, já que é inevitável você ter esses resíduos sólidos e você ter essa agressão ao meio ambiente, você tentar recuperar e atenuar esse impacto ambiental. Em 96, na Alemanha, nós temos a primeira abordagem com relação ao que fazer com esse material que está sendo descartado. E a legislação colocada, ou seja, a diretiva colocada em 96, coloca a responsabilidade sobre esse material que está sendo descartado, que está ficando obsoleto, sobre os fabricantes e os comerciantes. Eles têm a obrigação de fazer esse tipo de gerenciamento, né? Quer dizer, é mais do que um serviço pós-venda, é uma preocupação com o produto que está ficando obsoleto. E compete ao usuário ou à municipalidade, né, cooperar com essas diretivas, com essas normas do que fazer com o descarte. E a ideia dessa norma, dessa diretiva que entra em vigor em 96, é exatamente tentar atenuar o impacto que esse lixo, né, que esses resíduos sólidos causam ao meio ambiente. Todavia, existem resíduos, existem determinados dispositivos que você não consegue aproveitar nem para geração de energia ou para reciclar, que são ou substâncias, ou enfim, são resíduos muito tóxicos e que têm um tratamento muito agressivo no meio ambiente, ou seja, e esse material, então, ele tem que ficar acondicionado de uma forma própria, porque ele não pode ser aproveitado, né?
E aí, na verdade, esse ato de 96, ele estabelece exatamente essa diferença. Aquilo que pode ser aproveitado e deve ser recolhido, e aquilo que deve ser recolhido, mas não pode ser aproveitado porque é muito agressivo. Em 2000, existe uma legislação na Alemanha que começa a estabelecer padrões técnicos, né, de como você tratar, né, após o momento que o resíduo ou que o dispositivo foi coletado. Quer dizer, foi coletado pela indústria, foi coletado pelo comerciante. O que fazer e um padrão técnico, quer dizer, um tratamento homogêneo dentro de toda a Alemanha, né? Então, a partir de 2000, você tem manuais que orientam, né, como agir com esses equipamentos eletroeletrônicos que se tornaram obsoletos e foram descartados. Outras regulações ainda que abordam tanto a questão de resíduos líquidos ou resíduos sólidos, né, são publicados nessa época. Regulamentos específicos sobre a bateria, sobre as baterias, o que fazer com as baterias, de diversos tipos de bateria, né, que é um componente que está presente em grande maioria dos equipamentos eletroeletrônicos e que causa uma agressão muito grande ao meio ambiente e que precisam ser descartadas para não serem colocadas, misturadas em aterros sanitários, enfim, esse tipo de coisa. Essa diretiva chamada EAG, ela entra em vigor na Alemanha e ela vai servir de base, né, como exemplo, mais tarde para toda a União Europeia trabalhar em normas, em diretivas parecidas com essa, né? Essa diretiva ela entra em vigor a partir de 2000 e 2001 e ela tenta cobrir toda a fase, né, que existe, todas as fases que existem após o descarte daquilo que ficou obsoleto, como a identificação, né, do material, o tratamento, a reciclagem, enfim, se esse material ele pode ser aproveitado ou ele vai ser descartado permanentemente. A partir de março de 2001, diversas outras normas, diretivas e, enfim, um conjunto de legislação é feito na Alemanha, né, é promulgado na Alemanha, e que fazem com que haja um reordenamento e um tratamento padronizado em toda a Alemanha para esse material. E a partir de junho de 2005 é que existe uma proibição total de uso de aterros sanitários, enfim, o descarte, ele passa a ter uma vigilância dentro da Alemanha sobre o descarte de qualquer equipamento elétrico, eletrônico, ou algum periférico dele, como uma bateria, enfim, outra coisa. Da Alemanha, esse exemplo da Alemanha vai para a União Europeia, onde você tem a partir de 2003, você tem outros países dentro da União Europeia pensando também na questão do resíduo sólido, e toda essa legislação que foi feita dentro da Alemanha desde 96 serve, vamos dizer assim, de exemplo para que em 2002 o Parlamento Europeu e todos os países que compõem a União Europeia assinem, né, um ato, uma diretiva que faz com que em toda a Europa se tome cuidados com a questão do resíduo sólido. Essa diretiva ela é publicada em 2002, mas toma efeito só a partir de fevereiro de 2003. Aliás, uma coisa permanente, tanto na legislação da Alemanha como da Europa, é que há um tempo sempre para que os fabricantes, os comerciantes, enfim, as pessoas envolvidas com a questão do resíduo sólido, elas têm um tempo para se adaptar a essas novas diretivas.
seja, nada foi feito de imediato. Quer dizer, houve sempre um estudo, um planejamento de como atuar de tal forma que essas diretivas fossem de fato respeitadas. A responsabilidade maior sobre o resíduo sólido é sempre do fabricante. E mesmo aqueles fabricantes que não estão na União Europeia, né, que têm seus equipamentos importados, a legislação hoje na Europa só permite que esses equipamentos possam ser importados se o fabricante se comprometer a coletar o aparelho quando ele ficar obsoleto. Então, na verdade, a legislação na União Europeia ela atinge não só os fabricantes que estão presentes em território europeu, mas qualquer fabricante de fora da Europa, mas que vá comercializar o seu produto dentro da Europa, ele, para poder comercializar, ele tem que se submeter à legislação local. Da mesma forma que foi dado um tempo para que os fabricantes se adequassem às normas e às diretivas, né, todos os Estados membros, todos os países dentro da Europa, eles tiveram um tempo para se adequar de tal forma que, quando a diretiva entrasse em vigor, ela entrasse em vigor para todos os países da Europa simultaneamente. Questões do tipo financiamento da disposição final dos equipamentos, ele tem que ser pago pelo fabricante. Quer dizer, esse custo é sempre um custo do fabricante. A participação do comerciante, a participação da municipalidade é uma participação operacional. Mas o custo final, o custo de toda essa operação, ela é sempre um custo que é devido ao fabricante. A partir de julho de 2006, as normas ficam mais severas ainda. Toda aquela coleção de diretivas, de normas, né, são reanalisadas e situam o princípio da responsabilidade pelo produto, de tal forma que a vigilância aumenta e o fabricante fica totalmente responsável pela coleta e pelos pontos de descarte, e nesse ponto o comerciante, o comércio, deixa de ser corresponsável e passa a ter um papel como usuário do produto. Ele operacionalmente ele ajuda na coleta, no encaminhamento desse material para o fabricante, mas a responsabilidade total do programa de coleta é do fabricante. Como vocês estão vendo aqui, na transparência, os fabricantes estarão, a partir de julho de 2006, incumbidos de apanhar todos os equipamentos obsoletos ou sem utilidades que forem entregues, incluindo aqueles que foram vendidos antes das normas entrarem em vigor, ou que não mais possam ser associados ao produtor responsável. Então, vejam bem, a legislação, ela entra em vigor, mas qualquer dispositivo, mesmo mais antigo do que essa legislação, mesmo que seja anterior a 96, o fabricante se vê obrigado, a partir de julho de 2006, de fazer essa coleta também. Uma vez informado que existe o produto e que ele está sendo descartado, o fabricante tem a obrigação de buscar o produto. Assim, todos os fabricantes, e aí eu complemento aqui a transparência, não só os fabricantes, mas os importadores, serão solicitados a se registrarem em agência independente a fim de se instalar industrialmente e para que comprovem o cumprimento de suas obrigações de cuidar dos descartes, de coordenar e organizar a coleta apropriadamente. Ou seja, mesmo um fabricante que não tem sua base na Europa, ele é obrigado a ter uma planta na Europa que cuide do descarte desses resíduos sólidos. Ok? Bom, e no Brasil? Bom, no Brasil, como já foi falado, nós estamos começando, né? Se a gente der uma olhada na Constituição brasileira, que foi promulgada em 98,
a gente vai ver que esse assunto é tratado de forma abrangente, né? E o artigo que fala de proteção ao meio ambiente e de controle da poluição é o artigo 23. Pode-se pensar que, mesmo sendo uma das mais atualizadas do mundo, a legislação ambiental brasileira ainda não possui um dispositivo para o controle apropriado dos descartes de resíduos sólidos. Bom, o que a gente está dizendo aqui é que não estamos tão adiantados como a União Europeia. Aliás, poucos lugares do mundo estão adiantados como a União Europeia. Mas também, nós vamos ver nos slides seguintes, nós já temos algumas ações voltadas para esse cuidado com o nosso lixo tecnológico. E é isso que nós vamos ver nas próximas transparências. Já há alguns anos, o Brasil vem tentando estabelecer uma política nacional de resíduos sólidos, de tal forma que se estabeleça um ciclo de vida para o equipamento eletroeletrônico que envolve não só sua vida útil enquanto sendo usada pelo usuário, mas também o seu descarte e uma eventual reciclagem. E essa realidade, ela não atinge só produtos como as latinhas de refrigerante de cerveja ou as garrafas PET, né? Mas atinge também os nossos produtos eletroeletrônicos, né? Que a gente sabe que isso gera um grande lixo tecnológico. Bom, para que a gente possa, né, avançar na legislação aqui no Brasil, foi criado o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, e que tem como uma das suas atribuições exatamente buscar resoluções e regulações com relação a resíduos, não só líquidos, mas também sólidos, que é nossa fonte de preocupação aqui nessa aula. Existe uma resolução do CONAMA, a resolução número 257, né, que trata de baterias e pilhas. E que, a exemplo do que foi feito na União Europeia, determina que os produtores têm a responsabilidade sobre o gerenciamento da coleta, classificação e transporte dos produtos descartados. Quando eu falo classificação, eu digo classificação por quê? Lembrando a vocês, tem produtos que podem ser aproveitados. Tem produtos que, por serem muito nocivos ao meio ambiente, não devem ser aproveitados. Devem ser selados e guardados em local próprio. Então, por isso a classificação. E também são responsáveis pelo tratamento dos mesmos. Com isso, com essa resolução, o papel, ou seja, a responsabilidade maior passa a ser do fabricante. Tá? Não se trata agora da municipalidade ou da coletividade estar, vamos dizer assim, consciente de que precisa proteger o meio ambiente e resolve fazer uma coleta seletiva. Não. A resolução obriga o fabricante a tomar esse cuidado. Existem diversas leis, diversos projetos tramitando no Congresso e no Senado a respeito desse assunto, tentando criar padrões, criar uma indústria ecologicamente sustentável, né? Mas hoje a realidade é que os estados eles têm total liberdade para deliberar sobre leis com relação ao meio ambiente. Tá? E aí alguns estados já tomaram a dianteira e já têm feito algum trabalho com relação a esse lixo tecnológico. A gente poderia destacar o Estado de São Paulo, que estabeleceu em 2003 um plano diretor de resíduos sólidos. Nós temos uma legislação bem rigorosa no Paraná. Existe também legislação no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E no Paraná, essa lei de 1999 definiu princípios e regras muito rígidas
que são aplicados para geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos. Hoje, no cenário atual, o Paraná é o estado que tem uma legislação mais forte, mais severa, com relação ao que fazer com o lixo gerado pelos equipamentos eletroeletrônicos. Essa legislação, ela está em vigor no Paraná, ela vem se transformando em modelo e vem sendo estudado por outros estados como Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Quer dizer, alguns estados não têm ainda se preocupado com esse assunto, mas isso é uma matéria que vem sendo aos poucos discutida no Brasil. O Paraná, a exemplo da Alemanha, transfere toda a responsabilidade para o produtor, para o fabricante. Ou seja, o fabricante, a exemplo do que acontece na Alemanha e na União Europeia, ele é responsável pelo armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final do produto descartável. Quer dizer, ao comércio e ao usuário, da mesma forma, compete apenas fazer a parte operacional, ou seja, ir aos pontos de coleta e depositar o material. Ao fabricante, né, esse pós-uso do equipamento é debitado, esses custos do que fazer é debitado ao próprio fabricante. Esse é o panorama que nós tivemos de legislação, que eu repito, não é muita coisa ainda no Brasil, mas também não é tão incipiente assim. Do ponto de vista de coleta e reciclagem, os equipamentos eletroeletrônicos, eles têm uma participação muito grande no contexto daquilo que é reciclado e que é coletado, principalmente na União Europeia. Cerca de 8 milhões de toneladas são descartados todo ano na União Europeia de resíduos sólidos. E existem cerca de 100 recicladoras certificadas para esse tipo de material, e cada uma com capacidade que varia de 1.000 a 20 mil toneladas por ano, operando principalmente na Alemanha. A coleta ainda é, de certa forma, do ponto de vista operacional, um procedimento que tem que ser compartilhado com o cidadão. Então a coleta, ela mesmo sendo obrigação do fabricante, há necessidade de que a população esteja consciente de que ela tem um papel importante. Porque não adianta você simplesmente transferir o custo, a obrigação para o fabricante do que fazer com o material, se a população não tem consciência e não coloca o material nos postos de coleta. Não adianta, como está dito aqui, só delegar a responsabilidade aos produtores. Nós todos temos que estar conscientes que esse lixo precisa ser tratado com carinho, com especialidade. Estima-se, voltando à questão da Alemanha, que cerca de 5 mil postos de coleta ou de retorno de material existem em toda a Alemanha. Existe um ato dentro da União Europeia que tenta padronizar e tratar a forma como esses postos de coletas devem ser colocados, desde questões do tipo como deve ser o recipiente que recebe esse material, até distância entre pontos, né? Como você monitorar os produtos que são importados, enfim, o EAR tenta tratar todas essas questões de uma forma abrangente, mas profundamente operacional. Aqui não é uma questão legislatória, aqui é uma questão operacional, ou seja, como fazer para que se possa cumprir a legislação. A questão da coleta,
né, ela é uma questão complexa, porque é relativamente fácil você coletar pilhas e baterias, né, mas, por outro lado, é complicado você estabelecer postos de coleta para módulos de LCD, termostatos, enfim. Alguns materiais que têm, vamos dizer assim, uma atuação mais agressiva no meio ambiente, né? Então, o EAR, ele buscou tratar de que forma você trata tal dispositivo, de que forma você tem um aproveitamento melhor da parceria comunidade-fabricante. Então, por exemplo, o que vocês estão vendo aí, refrigeradores e freezer têm seus fluidos de isolação e de refrigeração separados, quer dizer, dentro da própria ponto de coleta é feita uma separação. Monitores e televisores têm seus tubos de raios catódicos, gabinetes e seus componentes eletrônicos segregados. Por quê? Porque depois, do ponto de coleta, cada um desses materiais vão ter uma destinação distinta. Ou seja, é como se você estivesse fazendo uma coleta seletiva de resíduos sólidos. Algumas partes, ainda nesse posto de coleta, ela é aproveitada ou ela é limpa. Exemplo aqui que nós temos são partes de vidros que têm superfícies com revestimento fluorescentes, tóxicos e que precisam ser limpos, né? Então, na verdade, o EAR, ele define esses postos de coleta e nem sempre o posto de coleta é simplesmente uma cestinha. Existe uma pequena estrutura por detrás dessa cestinha. Ok? Bom, e no Brasil? Como é esse gerenciamento de resíduos sólidos de origem domiciliar ou de escritórios? Bom, da mesma forma que nós não temos uma legislação comum para todos os estados, para todos os municípios, né? O tratamento é bem diferenciado em todas as partes do país. Enquanto alguns municípios têm claramente uma prática de intervir e monitorar o descarte de produtos que representam resíduos sólidos na natureza, né, outros não têm nenhum tipo de preocupação, nenhum tipo de abordagem com esse tema, né. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que Campinas, no estado de São Paulo, é um dos municípios que mais vem investindo em coleta seletiva para esse tipo de problema, resíduo sólido. Lembra bem, o que nós estamos falando aqui é a coleta, é o resíduo tecnológico, é o resíduo sólido decorrente dos equipamentos eletroeletrônicos. Okay? Então, quando a gente coloca aqui na transparência que no Brasil existe coleta seletiva em cerca de 135 cidades, que tipo de coleta é esse? É o coleta que busca exatamente fazer a coleta, né, desse tipo de resíduo tecnológico. Tá? Pegar esses equipamentos. Esse tipo de coleta que nós estamos nos referindo. E o que se vê é que esse tipo de coleta de resíduo sólido, né, acaba estimulando todo um mercado, né, o crescimento de pequenas e médias empresas que trabalham com o setor de reciclagem, né. Em Campinas, que nós vamos usar como modelo aqui, nós temos 3 formas de atuação domiciliar, né. Nós temos aquelas que é domiciliar mesmo, ou seja, você tem o posto de coleta é a própria quintal da sua casa, onde alguém vem e recolhe, né? Você tem aquela coleta seletiva que é feita pela comunidade, a comunidade se organiza e faz com que na associação, enfim, na comunidade você tenha o posto de coleta e outros locais como igrejas, enfim, prefeituras, onde você tem
de alguma forma, a entrega voluntária desse material. Ou as pessoas se deslocam até a empresa que está fazendo a reciclagem. Tá? Em Campinas, esse trabalho é realizado 24 horas por dia e tenta estabelecer uma estrutura de coleta, transporte, triagem e acomodação dos resíduos. Tá? Ou seja, há uma preocupação em participar de todo o processo de tratamento do resíduo sólido. Como eu disse, é um mercado onde há pequenas e médias empresas do setor de reciclagem atuam. Então, grande parte do tratamento desse resíduo sólido é feito por empresas que não foram os fabricantes desses equipamentos, desses dispositivos. Tá certo? Então, existe um mercado aí, existem várias empresas de pequeno e médio porte atuando nesse segmento. E esse segmento é uma fonte também geradora de emprego, né, de porte de serviço. Mas isso é um caso pontual, porque o que a gente tem de realidade, o cenário no Brasil, que a grande maioria dos produtos eletroeletrônicos são colocados, sim, em aterros sanitários. Ou seja, existe um impacto ambiental muito severo no Brasil. Em algumas situações nós temos a atuação do poder público, mas na grande maioria você não tem nem o poder público e nem existe esse pequeno mercado atuando, seja na reciclagem ou na coleta. Nós citamos Campinas, mas como um ponto de referência. Existem outras cidades que também fazem esse tipo de coleta. E existem empresas que também fazem esse tipo de coleta. Quer dizer, o exemplo maior que a gente tem hoje no Brasil é o caso de sistemas de recolhimento de bateria, de celulares, onde os próprios fabricantes fazem a supervisão desse tipo de recolhimento. Hoje você tem um esquema relativamente nacional para recolhimento dessas baterias. Um outro ponto também que a gente deve destacar é a questão da remanufatura, ou seja, você refazer o produto, né? E isso você não pode atuar em qualquer produto, né? Nós temos uma tradição de remanufatura, né, que era sempre ajustada para investimentos de longa duração, como no caso de máquinas operatrizes, aviões, equipamentos militares, motores de automóveis, né, e alguns outros bens de consumo. Né. No nosso caso, falando de equipamentos eletroeletrônicos, nós temos como exemplos também os telefones sem fios, os rádios FM, e alguns computadores pessoais de algumas marcas que são produtos que estão sendo reprocessados. A remanufatura é um outro canal, é uma outra saída para que a gente possa atenuar esse impacto ambiental que os resíduos sólidos têm na natureza. A remanufatura ela consegue ser enxergada com mais clareza, né, quando a gente fala de cartucho, né, de toner, de câmeras. Isso é algo que é comum na vida da gente, existe isso, principalmente nos grandes centros, como Rio de Janeiro, São Paulo. Você tem todo um mercado que tenta remanufaturar cartuchos de impressora, toners de copiadoras, enfim. Esse é o material que está mais presente no dia a dia. Bom, com isso nós terminamos a parte que falava de informática e meio ambiente, mais especificamente do lixo tecnológico, né, a questão do resíduo sólido, que eu recomendo que vocês façam a pesquisa na internet. Vocês têm que se lembrar que a modalidade que vocês escolheram é a modalidade que pressupõe uma pesquisa na internet. Vocês não devem se basear simplesmente pelo material
da aula. E nós chegamos à aula 14, ao final do curso. Eu agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês aproveitem bastante o curso. E até uma outra oportunidade.